que vem primeiro em 2023. Bradesco. Boa noite. Boa noite. Uma tentativa de assalto à residência de um comerciante em São Paulo terminou com a morte de 2 suspeitos e um terceiro baleado. Um dos moradores do imóvel tinha 2 armas e reagiu. Era bem cedo quando uma quadrilha entrou na casa na capital paulista e rendeu os 3 moradores. O dono conseguiu escapar dos criminosos e pegar 2 armas que mantinha guardadas. Vizinhos ouviram disparos e chamaram a polícia. O barulho saía de dentro da casa. O morador que reagiu atirou 19 vezes com as 2 armas. 2 suspeitos morreram, um ficou ferido e os outros 2 conseguiram fugir. Esse homem que pediu para não mostrar o rosto é irmão do comerciante que atirou. Ele foi agredido e teve a roupa rasgada pelos criminosos que estavam armados com facas. Tudo machucado, a mão tá formigando. Os 2 iam empurrar aquele faca para cima de mim. Aí eu segurei para não cair, né? Ele ainda conta que os assaltantes queriam dinheiro e ameaçavam matar toda a família. Um deles tentou tirar a arma do morador. O meu irmão atirando, ele ainda fui para cima do meu irmão, que ainda tá com a arma atirando. Fui para cima para matar mesmo ele. Segundo a polícia, o morador que atirou não se feriu. O indivíduo conseguiu se defender, estava tranquilo e conseguiu se defender com o armamento que ele tinha legal. Comerciantes estrangeiros, entre eles os orientais, são hoje um dos principais alvos das quadrilhas de assaltantes em São Paulo. Como a maioria trabalha no mercado informal, prefere guardar dinheiro em casa e não usar serviços bancários. No caso de hoje, a perícia esteve na casa das vítimas para investigar a tentativa de assalto. As 2 armas que tinham registro na Polícia Federal foram apreendidas. Veja agora outros destaques do dia. Caçador suspeito de matar 3 onças no Pantanal vai responder em liberdade. Uma pessoa morre e 2 desaparecem em Ressaca, no litoral paulista. Presidente Lula diz que a economia brasileira vai crescer mais do que prevêem os economistas. Os detalhes que fizeram o pequeno Água Santa surpreender o gigante Palmeiras na primeira final do Paulistão. Bruno Mezenga, de novo! E na série especial, o perigo de se viciar em remédios em busca de uma boa noite de sono. Oferecimento Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma traficante foragida da justiça, suspeita de ordenar os ataques no Rio Grande do Norte no mês passado. Em outra ação, os agentes surpreenderam uma mulher que carregava armas da Rocinha para a Bahia. Nem deu tempo de pegar a estrada. O ônibus foi interceptado ainda na Avenida Brasil. Gabriela de Oliveira de Souza queria chegar a Salvador, na Bahia, mas foi presa nos primeiros quilômetros da viagem. Na mala, uma encomenda especial para os traficantes baianos: 2 fuzis, 5 pistolas e munição. Gabriela aparecia nas redes sociais empunhando armas de guerra ao lado de criminosos. As investigações apontam que tudo pertencia ao arsenal do traficante Johnny Bravo, atual chefe do tráfico da comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. John Wallace da Silva Viana, o Johnny Bravo, é foragido da justiça e responde por tráfico e formação de quadrilha. A prisão de Gabriela reforça a conexão dos traficantes do Rio com grupos criminosos de outros estados. Operações policiais recentes resultaram na morte de 14 suspeitos. Mais uma criminosa de outro estado, monitorada pelas autoridades, foi presa quando ia fazer compras nesse shopping. Andressa Cristina tinha mandado de prisão em aberto e é suspeita de comandar a onda de ataques no mês de março que causou pânico e terror a várias cidades no Rio Grande do Norte. Andressa é conhecida como Bibi Perigosa. Outras mulheres que entraram no mundo do crime também ganharam esse apelido. Andressa chegou ao Rio há 3 anos e vivia escondida em comunidades controladas por facções aliadas ao grupo que chefiava no nordeste do país.
Ela herdou a posição de chefe do tráfico do marido, que foi morto, ela se tornou viúva, ela se juntou a um outro companheiro, né, que a auxilia aí nessas atividades. E daqui do Rio, ela controla um grupo dos criminosos ali da maior confiança dela, aos quais ela passou essa ordem para esses ataques lá no estado do Rio Grande do Norte, pleiteando, segundo, né, alegam, melhorias no sistema carcerário. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul fez a maior apreensão de crack da história do estado. Foram quase 100 quilos, além de outros tipos de droga encontrados na operação. As equipes monitoravam o grupo há 2 meses e chegaram até esse sítio, numa zona rural da Grande Porto Alegre. 96 quilos de pedras de crack foram apreendidos. Também foram encontrados 94 quilos de cocaína e 66 quilos de maconha. Um prejuízo ao crime organizado superior a 10 milhões de reais. Tudo que envolve atividade de polícia judiciária foi empregado. Tecnologias de investigação, ferramentas, troca de informação entre agências, atividade de campo por parte dos policiais. Um homem que seria responsável pelas entregas foi preso no sítio. A polícia apreendeu ainda telefones celulares, material para embalagem, balanças e o veículo utilizado pelos criminosos. Além da maior apreensão de crack da história da Polícia Civil Gaúcha, o fim de semana também ficou marcado por outra grande interceptação de drogas. 140 quilos de pasta base para cocaína foram capturados pela Polícia Rodoviária Federal. Os tabletes estavam escondidos em uma carreta com placas do Paraná, que foi abordada na BR-290. Os agentes da PRF precisaram serrar uma das estruturas para retirar o conteúdo, avaliado em 16 milhões de reais. O motorista foi preso em flagrante. Ele não revelou a origem e o destino dos entorpecentes. Os pais da brasileira que morreu depois de cair de um apartamento em Buenos Aires estão na Argentina para trazer o corpo de volta. A polícia investiga se alguém empurrou a jovem do 6º andar do prédio. O dono do apartamento foi preso por suspeita de homicídio. A família de Emily Rodrigues está inconformada com a morte da jovem de 26 anos. Os pais da estudante de medicina viajaram para Buenos Aires, capital da Argentina, para trazer o corpo para o Brasil, enquanto aguardam respostas das autoridades. Eles não falam o que realmente aconteceu. Minha tia ainda não teve todas as informações da polícia de lá. E, por enquanto, a gente só está querendo ver como é que vai fazer para trazer ela. Emily nasceu em Salvador e morava havia 5 anos na Argentina, onde fazia faculdade. O corpo dela foi encontrado no pátio de um prédio em um bairro nobre de Buenos Aires. Segundo a polícia, a jovem estava no apartamento que pertence ao empresário argentino Francisco Valiente, de 52 anos. De acordo com as investigações, Francisco, Emily e mais 2 brasileiras jantaram em um bar e foram para o apartamento do empresário. Pouco tempo depois, uma delas foi embora. Francisco e outra brasileira que permaneceu no prédio disseram em depoimento que a jovem estava alcoolizada e teve um surto. A polícia investiga o empresário por suspeita de homicídio. O advogado da família de Emily diz que moradores do prédio já foram interrogados. Não conseguimos contato com a defesa do empresário argentino. Os indícios mais fortes são os chamados à polícia de vecinos do lugar que alertavam que havia uma chica que estava gritando, pedindo auxílio. No Pará, a chuva forte provocou estragos em vários trechos da rodovia transamazônica. A região conhecida como Integração do Xingu foi uma das mais atingidas. Uma erosão levou parte do aterro. A estrada está interditada nos 2 sentidos. Em 12 dias de operação, a Polícia Federal de Mato Grosso do Sul e oficiais da Polícia Paraguaia destruíram 82 toneladas de maconha. A chamada Operação Nova Aliança já eliminou mais de 1.000 toneladas da droga na fronteira dos 2 países. O motorista que dirigiu uma carreta com 40 toneladas de sucata perdeu o controle da direção e capotou. O acidente foi na BR-050, em Catalão.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro dirigia embriagado. Ele foi levado ao hospital com ferimentos leves e, em seguida, foi preso. A violência nas escolas preocupa pais, alunos e especialistas no assunto. Uma pesquisa revela que de cada 10 estudantes, 7 consideram as escolas estaduais de São Paulo inseguras. No pátio da escola, um empurra-empurra envolve dezenas de alunos, até que um deles é afastado para evitar o conflito. Outro desentendimento virou briga entre duas adolescentes, num vídeo que foi parar nas redes sociais. E não são casos isolados. Em uma pesquisa feita para o Sindicato dos Professores de São Paulo, 7 em cada 10 estudantes disseram considerar as escolas estaduais ambientes com violência. Esse adolescente sabe disso por experiência própria, desde que decidiu ajudar uma colega ameaçada por outra aluna. Sempre não vai em um, vai em várias pessoas para bater. Então eu queria me envolver, proteger ela e deixar ela segura, porque ninguém merece apanhar. Ele e a amiga sofreram várias ameaças, até que um dia foram perseguidos depois das aulas. Assim que a gente saiu da escola, o pessoal já estava esperando a gente. Nisso eles seguiram a gente até o estacionamento, né? Aí juntou um monte de gente, o menino queria brigar comigo, a menina queria pegar a minha amiga. Nisso os meninos vieram pra cima de mim. Aí, graças ao pessoal que estava na rua, que falou que ia chamar a polícia, os meninos me soltaram e eu consegui correr para o bar mais perto, que era ali na esquina. Me bateram, me jogaram no chão, me deram chute na cara, né? Pegaram aqui no meu pescoço. Quantos eram? Eram 3. A mãe do estudante disse que procurou algumas vezes a escola para falar das ameaças, mas não teve uma solução. Eu cheguei aí 3, 4 vezes fazer esse relato na escola e a escola disse que não estava acontecendo nada, que era briguinha de criança, que era normal. Os casos envolvendo alunos da escola fizeram as famílias se mobilizarem e já faz tempo que mostram preocupação com a violência. As mães dizem que pediram providências em uma reunião aqui na escola no primeiro semestre do ano passado. De lá para cá, a situação não melhorou. Hoje, famílias de estudantes foram para a frente da escola. A manifestação foi organizada por mães descontentes com a resposta da direção às reclamações sobre a violência. O ato que a escola teve foi: se não tá bom, eu preciso que você retire seu filho da escola. Entendeu? Se a escola não tem, você acha que a escola não é boa para o seu filho, por que ele estuda aqui? Em várias escolas, a preocupação dos pais aumentou depois do ataque num colégio de São Paulo no início da semana passada. Armado com uma faca, um aluno de 13 anos matou uma professora e feriu 4 pessoas. Para o Sindicato dos Professores, é preciso investir em prevenção, com mais profissionais especializados nas escolas. A necessidade de um profissional de psicologia para poder observar. Esse profissional ele está capacitado para observar os movimentos dos meninos e das meninas. Essa psicopedagoga alerta que a violência sem controle tende a se reproduzir e a aumentar. Se eu vou num dia, tem uma violência, no outro dia tem uma violência. E essa violência não está sendo contida, não está sendo orientada. Está ali, os professores não estão tendo condições de ter até elementos ou capacitação para trabalhar com todos esses conteúdos. Eu disse, bom, então é válido. Então eu vou bater, porque se eu não bater, eu vou apanhar. Se eu não atacar, eu vou ser atacado. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que desenvolve o programa de melhoria da convivência e proteção escolar, que identifica as unidades que enfrentam problemas para ações de segurança e que as escolas da rede estadual estão atentas ao comportamento dos alunos para buscar a mediação e solucionar conflitos. O valor dos seguros para carros subiu quase 16% em um ano. Para economizar, há motoristas que optam por modalidades que não cobrem danos causados por enchentes e deslizamentos de terra, por exemplo. Nesse caso, especialistas recomendam cuidado extra para evitar dores de cabeça.
As fortes chuvas que devastaram São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em fevereiro, deixaram prejuízos até hoje para Kilian. O carro dela foi totalmente destruído pelo temporal. A água danificou o motor, o veículo precisou ser rebocado por mais de 200 quilômetros e a conta ficou cara. R$ 1.200 só de guincho, R$ 950 de higienização do carro e mais de R$ 1.000 no conserto da parte mecânica, que ainda não terminou. Quando eu consegui abrir o carro para falar qual a situação do carro, eu falei assim, isso daqui é direto, sei lá, pro ferro velho, alguma coisa assim. Já tinha baixado a água, mas era lama seca. Em um ano, o preço médio dos seguros para carros subiu quase 16% no Brasil, bem acima da inflação, para o mesmo período que ficou em 5,36%. A falta de peças em todo o mundo fez aumentar o preço dos carros novos, o que causa impacto no valor do seguro. Com menos peças, também aumenta a demanda no mercado clandestino e, consequentemente, crescem os roubos, os furtos e o custo das seguradoras. O valor de um seguro completo pode chegar a R$ 2.700 por ano para um carro de R$ 60 mil. Quando normalmente a pessoa vai fazer o seu seguro ou ela faz a renovação da sua apólice de seguro, nessas cláusulas específicas de seguro, precisa verificar até onde vai a extensão e a reparação do dano. Para fugir do reajuste, a Kilian optou por uma modalidade mais em conta, que só cobre o prejuízo se houver crime, como roubo ou furto. Mas o que era para ser uma economia se tornou dor de cabeça. Para ter cobertura completa, o dono do veículo precisa contratar um seguro total, que inclui até os gastos decorrentes de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra. Mas especialistas alertam, se a seguradora constatar que houve alguma negligência do motorista, pode deixar de pagar pelos danos. Por exemplo, se o condutor se arriscar em um alagamento, a empresa pode alegar que o problema com o veículo foi causado pelo próprio cliente. Acaba assumindo o risco daquele ato dele, daquela ação ou omissão. A seguradora se exclui da responsabilidade de fazer o pagamento daquela indenização por quaisquer prejuízos envolvendo o carro. O seguro completo é sempre o mais recomendado, mas se o dinheiro estiver curto e se for possível contratar uma modalidade mais simples, o caminho é tentar se prevenir. Numa enchente, numa situação como essa, de água, preservar em primeiro lugar a vida. Observa para que não se agrave o risco. Uma perseguição policial com troca de tiros atingiu a comunidade de Paraisópolis, uma das maiores de São Paulo. 2 suspeitos foram baleados e os moradores ficaram no meio do fogo cruzado. Policiais tomaram as ruas da comunidade. Pelo alto, um helicóptero da PM deu apoio às buscas pelos suspeitos. Toda essa área foi cercada para o trabalho da perícia, que marcou os locais onde foram encontradas as cápsulas de balas. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para perseguir 2 suspeitos que entraram na comunidade de Paraisópolis em uma moto roubada. Outras viaturas foram chamadas para dar apoio e teriam sido recebidas a tiros. Este morador, que não quer se identificar, conta que um dos policiais disparou quando o piloto da moto estava caído no chão. Só a polícia que atirou. A polícia deu mais de 10 tiros. A Polícia Militar afirma que disparou depois que o criminoso que estava na moto atirou contra um dos soldados. Ao menos 2 suspeitos ficaram feridos. Em meio à troca de tiros, 2 comerciantes foram vítimas de bala perdida. Eles foram levados a um hospital da região. O presidente Lula retornou hoje ao trabalho no Palácio do Planalto e reuniu parte da equipe ministerial. Ele se disse otimista com o crescimento econômico do país. Na reunião que fecha a preparação do governo para os 100 dias do 3º mandato de Lula, o presidente disse que a economia brasileira vai surpreender. Segundo alguns economistas, o PIB do país não deve crescer mais do que 1% em 2023. Eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0 não sei das quantas, 0,1 de que o PIB não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Eu acho que a gente vai crescer mais do que
os pessimistas estão prevendo. Na próxima segunda-feira, o governo completa 100 dias. E a ideia é apresentar um balanço de fatos positivos em uma reunião que contará com todos os ministros. Lula afirmou que até aqui o trabalho do governo foi na retomada de políticas públicas e que a próxima meta é fazer investimentos e criar condições favoráveis para a economia melhorar nos próximos meses. O presidente também disse estar confiante na aprovação pelo Congresso Nacional do novo marco fiscal e da reforma tributária. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, nega que o governo tenha a intenção de transformar medidas provisórias em projetos de lei para facilitar a aprovação no Congresso. A iniciativa seria uma forma de resolver o impasse sobre as MPs. Câmara e Senado ainda não chegaram a um acordo sobre a tramitação das medidas. E isso ameaça travar as ações do governo. A ideia não é essa, a ideia é que a gente trabalhe para a votação dessas medidas no Congresso. O ministro Padilha está atuando de forma intensa para viabilizar, na medida do possível, um acordo ou uma celeridade nos formatos que ficarem definidos, mas para que as medidas sejam avaliadas no tempo do seu prazo de validade. Vamos voltar a Brasília agora ao vivo, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reuniram hoje para falar de juros. Quem acompanhou e tem os detalhes para a gente é o nosso colega Tiago Nolasco. Olá, Nolasco, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. A reunião foi no Ministério da Fazenda e durou cerca de 1 hora. De acordo com Haddad, todos os assuntos foram tratados, inclusive a redução da taxa básica de juros, que está em 13,75% ao ano. O governo quer alternativas para fazer a economia crescer e vai continuar pressionando o Banco Central a reduzir a Selic. Como o Banco Central tem autonomia, o governo não tem poder para baixar os juros. Os dois também discutiram um novo pacote fiscal apresentado pelo governo na semana passada. A Associação dos Auditores Fiscais estimou que, para o plano dar certo, o governo vai precisar de 150 a 200 bilhões a mais de arrecadação por ano. O texto do chamado arcabouço fiscal deve ser enviado ao Congresso na semana que vem. O governo tem como parte do plano para arrecadar mais, cobrar impostos do comércio eletrônico, sites de apostas esportivas e também reduzir o contrabando. É com vocês em São Paulo. Obrigada, Nolasco. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajou hoje da Flórida para o estado de Nova York, onde deve ser indiciado amanhã. Donald Trump deixou a propriedade no resort de Mar-a-Lago, onde mora na Flórida, em direção ao aeroporto. No caminho, contou com o apoio de simpatizantes. Trump viajou em um avião particular. Em Nova York, a Trump Tower, residência do ex-presidente em Manhattan, foi cercada por grades. Ele chegou em um comboio de carros e entrou no prédio sem fazer nenhum comentário. A segurança também foi reforçada aqui nos arredores do tribunal. O prédio é esse, logo aqui atrás. A audiência está prevista para o início da tarde. A previsão é de que o local seja parcialmente esvaziado para a chegada de Trump. Ele será o primeiro ex-presidente americano a enfrentar acusações criminais, que por enquanto estão sob sigilo. Trump teria pago o equivalente a R$659 mil a um advogado, que por sua vez teria repassado o dinheiro a uma atriz de filmes adultos com quem o ex-presidente teria tido um caso extraconjugal. Trump nega. Como o pagamento foi feito durante a campanha presidencial de 2016, poderia ser enquadrado como crime eleitoral. Além disso, Trump pode responder por um delito de declaração falsa, porque registrou o pagamento como transação por serviços jurídicos. Nesta terça-feira, ele vai conhecer formalmente as acusações. O juiz ainda pode rejeitar as denúncias. Com o objetivo de conter protestos violentos, o prefeito de Nova York avisou: qualquer um que infringir a lei será preso. Um blogueiro aliado do presidente Vladimir Putin morreu num atentado dentro de um café na Rússia. O Kremlin afirma que ele se tornou um alvo por apoiar a invasão à Ucrânia.
O ataque foi num famoso café na cidade de São Petersburgo, na Rússia. As imagens mostram o exato momento da explosão que destruiu o local. Segundo as investigações, o influenciador Vladlen Tartarsky recebeu uma estátua de presente que escondia o artefato. O influenciador, conhecido por fazer propagandas a favor da invasão da Rússia à Ucrânia, morreu no local. As autoridades russas prenderam Daria Trepova, conhecida ativista anti-guerra. Ela seria a mulher que aparece na imagem entrando no café com um pacote nas mãos. Nesse vídeo divulgado pelo governo russo, a suspeita confirma que entregou a estátua ao blogueiro, mas afirma não saber do explosivo. A tensão entre a Rússia e os países do Ocidente se agravou com a prisão de um jornalista americano acusado de espionagem. Hoje, a defesa dele apresentou um recurso pedindo a libertação. A OTAN, a aliança militar que reúne vários países do Ocidente, também pediu que a Rússia solte o jornalista. A OTAN confirmou que a partir de amanhã a Finlândia passa a integrar a aliança militar. O país faz fronteira com a Rússia e o governo de Moscou já prometeu retaliações em caso de adesão da Finlândia. Um dos acordos da OTAN prevê que se algum dos membros sofrer qualquer ataque externo, contará com a segurança de todos os outros integrantes. Uma das justificativas da invasão de Vladimir Putin à Ucrânia é a expansão da OTAN. Uma brasileira ficou ferida após ser agredida por um americano na cidade de Framingham, no estado de Massachusetts. O ataque foi motivado por xenofobia, ou seja, aversão aos estrangeiros. Nas redes sociais circulam imagens da agressora mandando a brasileira deixar os Estados Unidos. A americana acabou presa, mas depois de 24 horas foi libertada porque pagou uma fiança de aproximadamente R$12 mil. Você vai ver a seguir: caçador que confessou matar onças no Pantanal vai responder em liberdade. Polícia Federal investiga suposto plano do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para atrasar eleitores no dia do segundo turno das eleições presidenciais. Cinegrafista é morto por policial em briga pós-jogo no Rio de Janeiro. Conheça a história de pessoas que só dormem com remédios para desligar o cérebro, um hábito perigoso. Câmeras de segurança flagram assaltos violentos no centro de São Paulo. Os criminosos agem quase sempre em grupo. Eles cercam as vítimas que não têm como se defender. São ações rápidas e violentas. Os criminosos agem em grupo numa das regiões mais movimentadas da capital. Quase 1h da manhã, o alvo é um entregador de aplicativo. Ele é derrubado pelos criminosos e apanha. Muito. São 4 homens e uma mulher. Um quinto criminoso rouba o capacete da moto. A violência continua. Antes de fugir, o grupo ainda arranca a mochila com a encomenda e os pertences do entregador. Mesmo assustado, ele consegue recuperar o tênis, que ficou caído na calçada. Este comerciante conta que os assaltantes procuram principalmente por telefones celulares. O mais importante é o que eles vão conseguir tirar dos aparelhos. Eles limpam todas as contas. Esse é o foco desse pessoal que está roubando em bandos, bicicleta, grupos. Charles mora no bairro e conta que tem medo toda vez que tem que sair de casa. Vive trancado. Eles andam em 3, 4, eles são bem articulados e eles sabem a vítima que eles querem atacar. As gangues mudam de estratégia, mas os ataques acontecem sempre na mesma região. Não tem horário mais ou menos perigoso. Os assaltantes agem a qualquer hora do dia e bem perto de uma delegacia de polícia. Quem investiga crimes na região está a uma caminhada de menos de 5 minutos do local dos ataques. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, a área da delegacia registrou 834 roubos em fevereiro, um aumento de 20% em relação ao mês anterior. Para a Secretaria, esse aumento se deve ao carnaval de rua, que atraiu milhares de pessoas ao centro. Neste outro flagrante, gravado no domingo, às 6h30 da tarde, o alvo é um casal. O rapaz tenta escapar, mas logo é cercado e atacado por mais de 10 homens. A namorada corre e também é agredida. No chão, o rapaz fica encoberto por tantos criminosos.
ele apanha muito. A violência só para quando comerciantes e clientes aparecem para ajudar. Para esse especialista que participa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são necessárias ações além do policiamento. Quem são os líderes? Quem são aqueles que são só seguidores desses líderes? Então é preciso identificar lideranças, prender essas lideranças, ter um trabalho ampliado de segurança pública para trazer esses jovens para dentro de instâncias como escola, como assistência social. Dona Rosilene tem medo da violência e teve que mudar a rotina. Pego um aplicativo, é 8 minutos até a minha casa, chego na minha porta, peço para o rapaz esperar eu subir, abro a porta, olho para os lados e já entro. Com medo? Com medo, medo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que as imagens serão analisadas para identificar e prender os criminosos. E reforça que vem adotando diversas medidas para combater os crimes na região. A família do cinegrafista Tiago Leonel, morto numa briga de bar depois do jogo entre Flamengo e Fluminense, espera por justiça. O policial penal responsável pelos disparos foi preso em flagrante. Parentes e amigos estiveram no IML para liberar o corpo de Tiago Leonel da Mota. O cinegrafista morreu no sábado após ser baleado neste bar, próximo ao estádio do Maracanã, onde ele tinha ido assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Em um vídeo gravado por uma testemunha, é possível perceber que o local estava lotado, quando, de repente, se ouve o som de tiros. Os disparos acertaram o cinegrafista, que morreu na hora, e o amigo dele, Bruno Tonin Moura. Bruno passou por cirurgia e está na unidade de terapia intensiva deste hospital, que fica próximo de onde o crime aconteceu. Os disparos foram feitos pelo policial penal Marcelo de Lima. Segundo testemunhas, a briga teria começado por um motivo banal. Porque os dois caras que pediram a pizza, os dois amigos, eles pegaram a pizza e esse rapaz de preto tentou tomar uma deles. E aí se instaurou confusão. Essa outra testemunha afirma que não houve briga. Cara, não chegou a ter soco e pontapé, não teve garrafa voando, não teve nada. Do nada, esse agente penitenciário saca uma arma e sai atirando. Mas ele deu 2 pipocos a queima-roupa no cara que morreu. Assim, sem chance do cara se defender, cara. Após o crime, Marcelo de Lima tentou fugir, mas foi preso em flagrante. A Corregedoria de Polícia Penal acompanha as investigações feitas pela Delegacia de Homicídios da capital. O agente foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de assassinato. Eu espero que ele pague por isso. Ele tem que pagar por isso. Em nota, o Fluminense afirmou que espera que os fatos sejam apurados com rigor e prestou solidariedade aos familiares. Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens. O ator Lúcio Mauro Filho postou uma mensagem lamentando. Ele disse: "Meu coração amanheceu nublado com a triste notícia da partida precoce e violenta do meu querido Tiago Mota. Estou estraçalhado." Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém. Então ele foi um covarde. O Corpo de Bombeiros registrou recorde de salvamentos no mar do Rio de Janeiro. Foram 231 em um único dia. A Marinha emitiu um novo alerta de ressaca para todo o estado. Amanhã, as ondas podem chegar até 3,5 metros de altura. A água do mar que entrava com força pelo canal dificultou o salvamento deste homem. Ele queria fotografar a ressaca, mas foi surpreendido por uma onda. O acidente foi próximo ao Mirante do Leblon, na Zona Sul. Depois de muito esforço, o homem foi resgatado. O bairro foi um dos mais atingidos. O fenômeno deve se estender até amanhã, em todo o litoral fluminense. As ondas podem chegar a 3,5 metros de altura, segundo o alerta feito pela Marinha. O mar também avançou pelas ruas de Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Na praia de Itacoatiara, em Niterói, região metropolitana, os banhistas foram pegos de surpresa por uma onda gigante. O especialista explica que tudo isso foi causado pela passagem de um ciclone extratropical. São ondas extremamente fortes e intensas num determinado local. Isso é devido exatamente à proximidade da passagem dessa frente fria, desse ciclone,
perto do litoral do Rio de Janeiro. E esse ciclone vem vindo lá do Rio Grande do Sul, então por onde ele passa, ele vai jogando energia. E essa energia vai se abatendo no litoral, transformando em grandes ondas e elevação do nível das águas. O final de semana foi de recorde de salvamentos no mar feitos pelo Corpo de Bombeiros. Foram mais de 200 em todo o estado do Rio. As ondas com mais de 2,5 metros de altura também foram registradas em praias de Santa Catarina. Em Barra Velha, o mar também invadiu a pista. Os motoristas enfrentaram dificuldade nesse trecho da estrada. Equipes de resgate encontraram hoje o corpo de um rapaz que se afogou no litoral de São Paulo durante o fim de semana. Outros 2 banhistas estão desaparecidos. Mesmo com as fortes ondas, os bombeiros prosseguiram com as buscas a um dos turistas desaparecidos. Raul Fernando, de 23 anos, estava nesta praia de Guarujá quando foi levado ontem pelo mar. Na hora de ir embora já, ele falou, eu vou dar um último mergulho. E aí, quando ele mergulhou, ele já não voltou mais. A família veio de Guarulhos, na Grande São Paulo, acompanhar o trabalho das equipes de resgate. De vez em quando ele vinha, mas infelizmente ele não sabe nadar. Além de Fernando, um outro banhista está desaparecido na praia de Bertioga, também na Baixada Santista. Durante a tarde, bombeiros resgataram o corpo de um rapaz que havia sumido em Ubatuba, no litoral norte do estado. A vítima, de 23 anos, aproveitava a praia com amigos quando se afogou. A ressaca no litoral paulista teve ondas de até 4 metros. Esse flagrante foi em uma praia de Bertioga. A força da água atinge quem está na faixa de areia e leva tudo. Em Guarujá, uma câmera de monitoramento gravou o momento em que o mar avançou até o calçadão. Se a pessoa cai numa corrente dessa, ela é facilmente arrastada e, não sabendo nadar, piora a situação. A gente orienta que as pessoas não entrem no mar. Muita gente ainda se arrisca, apesar da sinalização de perigo. Você conseguiu mergulhar? Acabei voltando porque a água estava puxando, então já se torna um pouco perigoso, né? Hora da previsão do tempo. Vamos então saber com a Lidiane Sayuri se o ciclone que provocou essa forte ressaca entre o sul e o sudeste já se afastou, se a ameaça já passou. Oi, Lid, boa noite. Que situação perigosa, quanta gente ficou sob risco, hein? Verdade, Cris. Olha, esse ciclone se afastou sim, felizmente. Boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos. Sobrou apenas uma frente fria no sul da Bahia, que deixa muitas nuvens carregadas sobre o Nordeste. Entre o Ceará e o Pará, o calor e a umidade mantêm a nebulosidade e as pancadas de chuva a qualquer hora. É alto risco de alagamentos e deslizamentos por causa do solo encharcado. No sul, a chuva retorna à tarde, sem risco de transtornos. Do norte do Rio Grande do Sul até o interior de Minas, no sertão do Nordeste e em Roraima, tempo firme. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, dia de sol, com 28 e 32 graus. Em Salvador e em São Luís, chove a qualquer hora e faz 29. Em Rio Branco, 31. Cuiabá deve ser a capital mais quente desta terça, com 33 graus. Em São Paulo, a terça e a quarta seguem com tempo firme, friozinho pela manhã e à noite. À tarde, calor de 29 e de 28 graus. Na quinta, a chuva volta e ganha força a partir de sexta-feira. Hora do Tempo Delivery. Começamos com o Eliseu, da cidade de Serra, no Espírito Santo. Vamos para lá. Oi, Eliseu, tudo bem? Olha, a circulação de ventos úmidos forma muitas nuvens nesta terça. Tem uma pequena chance de chuva, mas sem transtornos aí na sua região. A partir de quarta, o sol aparece mais e a temperatura sobe. Máximas de 26 e de 29 graus nos próximos dias. Agora é a vez do Adilson, da cidade de Sinop, no Mato Grosso. Opa! Adilson, a semana segue com tempo instável. Vai acontecer de tudo por aí. Sol, chuva, chuva forte e, claro, calor, de 30 e de 29 graus. A gente também espera a sua participação por aqui. Pelas redes sociais, use a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir, suspeito de matar onças no Pantanal é identificado, mas vai responder pelos crimes em liberdade. O Água Santa apronta de novo e acaba com a invencibilidade do Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão. Os remédios contra insônia podem provocar dependência e efeitos colaterais? Veja na nossa série especial.
A Polícia Federal investiga uma suposta interferência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em operações da Polícia Rodoviária Federal na Bahia. A ação teria o objetivo de atrasar eleitores no dia do segundo turno das eleições presidenciais. De acordo com fontes da Polícia Federal, o então ministro da Justiça, Anderson Torres, teria feito uma viagem à Bahia em 28 de outubro do ano passado, 2 dias antes do segundo turno das eleições. Ele teria ido pessoalmente pedir à Superintendência da Polícia Federal no estado que enviasse reforço para as operações da Polícia Rodoviária Federal nas estradas baianas no domingo, dia da votação. O pedido teria causado estranheza, já que a instituição só atua em rodovias em operações específicas, como no combate a organizações criminosas. Ainda segundo as fontes da Polícia Federal, no encontro, Torres teria deixado claro que o objetivo era parar os ônibus que transportavam eleitores. O pedido teria sido feito depois da produção de um relatório do Ministério da Justiça que detalhava os locais onde o então candidato Lula teve mais votos no primeiro turno. Na véspera do segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu que a Polícia Rodoviária Federal fizesse operações que pudessem prejudicar eleitores. Apesar disso, a corporação realizou uma série de bloqueios e parou veículos em várias cidades do Nordeste. A defesa de Anderson Torres disse que só vai se manifestar nos autos do processo. O governo Lula deve suspender nos próximos dias as mudanças no ensino médio. A implementação total do novo modelo aprovado no governo Temer deveria ocorrer de forma escalonada até 2024. Mudanças previstas para o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2024 também devem ser revistas. Futebol, Água Santa e Palmeiras disputaram o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A Milena Ciribelli já está aqui conosco para trazer todas as informações. Oi, Milena, boa noite. Você se lembra que a gente falou aqui que seria Davi e Golias e deu Davi. Mas olha, essa surpresa eu acho que foi a maior de todas, Cris, porque todo mundo estava contando com uma primeira partida tranquila para o Palmeiras. Mas futebol é assim, pura travessura. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, depois de eliminar São Paulo e Red Bull Bragantino, o Água Santa simplesmente acabou com a invencibilidade do Palmeiras em 2023. A festa foi em azul e branco na Arena Barueri, com toda a justiça, segundo o próprio treinador do Palmeiras. Muito honestamente, acho que merecemos perder. O Palmeiras começou a perder o jogo depois deste escanteio. Bruno Mezenga saltou mais alto do que Gustavo Gomes e fez 1-0. No começo do segundo tempo, também depois de um escanteio, Hendrick fez seu primeiro gol na temporada e deixou tudo igual. O Água Santa chegou à vitória nos acréscimos. De novo, Bruno Mezenga aproveitou a oportunidade cara a cara com o Everton. Bruno Mezenga pegou a bola na cara do gol! Bruno Mezenga, de novo, gol do Água Santa! 2-1 e a surpresa diante de 22 mil torcedores. Mas o Água Santa evita a euforia e prega a cautela. Primeiro jogo, não vencemos nada, não tem nada definido, tudo muito em aberto e a gente já sabe que vai ser uma batalha muito difícil dia 9. O Água Santa terá a vantagem de jogar por um empate na próxima partida. O Palmeiras, que perdeu a chance de conquistar pela 4ª vez na sua história o título de campeão invicto, precisa vencer por 2 gols de diferença. Vitória por apenas 1 gol leva a decisão para os pênaltis. A única coisa positiva, volto a repetir, do jogo é que temos a oportunidade, 2-8 em nossa casa, de poder reverter ou então passar uma grande vergonha. É isto que vai acontecer. Ou revertemos ou vamos passar uma vergonha. A Record TV transmite Palmeiras e Água Santa domingo que vem, ao vivo para todo o Brasil, a partir das 3h30 da tarde. O Allianz lotado, mais um jogador em campo. Vamos ver o que vai acontecer. Emocionante, com certeza vai ser essa partida. Bom, todos os detalhes das finais do Paulistão 2023 você acompanha no r7.com. Cris, Celso. Obrigada, Milena. Valeu, Milena. Tchau. Nos Estados Unidos, já chega a 32 o número de mortos após um fim de semana de tempestades e tornados.
o presidente Biden afirmou que ainda calcula os danos provocados pelo mau tempo. Os preços do barril de petróleo dispararam após os maiores exportadores do mundo anunciarem de surpresa cortes na produção. Arábia Saudita, Iraque e outros produtores vão cortar mais de 1 milhão de barris por dia. Cientistas de universidades da Austrália e do Japão gravaram a captura mais profunda. A espécie peixe-caracol juvenil foi encontrada a 8.300 metros de profundidade. A Agência Espacial Americana, a NASA, anunciou os nomes dos 4 astronautas da missão que vai orbitar a Lua no ano que vem. A equipe tem uma mulher e um homem negro. Até hoje, todas as missões à Lua foram compostas por homens brancos. O homem que confessou matar onças no Pantanal vai responder pelos crimes em liberdade. O homem de 59 anos foi preso na cidade de Cáceres. Ele confessou ter matado e torturado por R$15 mil 3 onças pintadas. Cães que ajudaram na caçada aos felinos foram resgatados pelos policiais. Mesmo tendo confessado o crime, o caçador João de Deus da Silva foi solto com autorização da justiça. Na visão de alguns fazendeiros, as onças representam um risco ao rebanho de gado. Por isso, alguns organizam e pagam por caçadas ilegais na região do Pantanal. A onça-pintada é o maior felino das Américas e corre risco de extinção. A população desses animais na região não passa de 1.000. Em Mato Grosso do Sul, o corpo de outra onça-pintada foi encontrado boiando no Rio Paraguai. A Polícia Federal também monitora a situação. Ano passado, um homem foi preso depois de matar uma onça-pintada e fazer um vídeo com o animal morto. Ele pagou fiança e atualmente responde pelo crime em liberdade. Em 2023, a Lei de Crimes Ambientais completou 25 anos. Prevê multa e prisão de 6 meses a 1 ano, conforme a gravidade da infração. Mas para especialistas que trabalham na preservação da fauna, a punição precisa ser mais rígida. As normas vieram se adequando e a fiscalização melhorando cada vez mais, mas ela veio muito branda. Tratar de uma onça pintada para que a gente possa ver na natureza é muito caro, é muito difícil, é muito árduo. Agora, a troco de nada, você abater esses animais não tem explicação, né? É um débito que infelizmente você não vai conseguir devolver para a natureza. Mais da metade da população brasileira tem dificuldade para dormir. É o que revela uma pesquisa recente feita em todo o país. Pois é, Celso. Na série especial desta semana, como dormir mal pode afetar a saúde de homens e mulheres. Você vai saber os limites para conseguir uma boa noite de sono e vai conhecer a Angélica. Ela chegou a tomar 75 comprimidos para poder dormir mais que 2 horas por noite. Duas gerações, o mesmo drama. Para Priscila, primeiro veio a depressão, depois a insônia. Você passar horas tentando dormir, você tem que estar bem, você tem que estar se sentindo bem para poder desempenhar as coisas e as horas vão passando e mesmo assim você não consegue dormir. Ela foi atrás de ajuda, se consultou com médicos especializados. Tudo à noite é maior, tudo à noite é mais longo. E nos últimos 7 anos, Priscila vive a mesma rotina noite após noite. Ela só dorme mais de 7 horas se tomar os remédios. Segundo a Priscila, sempre na dosagem prescrita. A mãe de Priscila tem uma relação de mais de 3 décadas com os remédios para dormir. Eu já cheguei a ficar 1 semana sem dormir. Ela conta que muitas noites fica desesperada e admite que já tomou uma dose maior que a prescrita. Eu sei que não pode, mas infelizmente isso aí já virou um vício. E eu não consigo sair. Esta neurologista diz que o uso de medicamentos não pode ser a primeira opção quando a insônia aparece.
Sempre é necessário fazer a higiene do sono, evitar o que pode estar atrapalhando que essa pessoa durma bem para que depois se entre com uma medicação. Remédios contra insônia funcionam porque encurtam o tempo necessário para começar a dormir, aumentam a quantidade de horas de sono e ainda diminuem o número de vezes que a pessoa desperta durante a noite. Isso porque eles agem num neurotransmissor que funciona como um interruptor do cérebro e desliga a atividade cerebral. Mas, claro, existem efeitos colaterais. A pessoa pode sofrer de dores de cabeça, sonambulismo, esquecer o que fez durante a noite e, o pior, além da dependência, o corpo começa a pedir doses cada vez maiores. É o caso dessa mulher de 34 anos. Eu mandava mensagem para pessoas no WhatsApp, já lavei a cozinha da minha casa e não lembrava. Já comprei um peru para minha mãe no Natal e não lembrava. O drama de Angélica começou há 9 anos quando ela teve depressão. Em 2014 eu procurei um médico porque eu estava ficando 2 noites sem dormir. Algumas pessoas necessitam de medicamentos. E quem seriam essas pessoas? Principalmente aquelas pessoas que não respondem a essa terapia cognitivo-comportamental, pessoas que muitas vezes têm doenças associadas, como, por exemplo, depressão, ansiedade. No início, o remédio foi a salvação. A sensação de alegria, de euforia, de felicidade, e depois eu apagava. E eu fiquei tomando certinho por 2 anos. O remédio que acalmava e proporcionava uma noite de sono profundo, com o tempo deixou de fazer efeito e a Angélica passou a precisar de doses cada vez maiores. A dependência se tornou compulsão, ao ponto de que em uma única noite ela tomou 75 comprimidos. Ela passou 1 ano numa clínica para dependentes em remédios. Depois de receber alta, resolveu morar no interior em busca de tranquilidade e de um sono melhor. Mas a compulsão não está controlada. Ela trocou os remédios, diminuiu as doses, mas ainda é viciada nessas pílulas para dormir. Quando foi a última vez que você dormiu sem remédio? Sem remédio? Faz anos. Eu não lembro. Angélica deixou de trabalhar e se isolou do mundo. A cama para ela ainda representa um pesadelo. É a pior hora do dia. E nesse momento ela tem um único sonho. Acho que pode ser feliz um dia? Acho. Sem remédio? Acho. Mas vai demorar. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo tem Patrulha das Fronteiras. Ótima noite para você. Boa noite.